9h01. Muito bom dia, você ouvinte da Rádio Assembleia, sintonizado por meio da 96.9 FM, a frequência conectada com a Rádio Senado de Brasília. Bom dia também a você, telespectador, que nos acompanha por meio do canal 9.2, TV Assembleia do Maranhão, e a toda a turma boa da internet, conectada através do YouTube, TV Assembleia do Maranhão. Gente, olha, o Diário da Manhã está começando. Boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nesta programação multiplataformas. Bom dia a todos, mais uma vez, eu sou o Ronald II, falo diretamente do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, trazendo a cobertura completa das atividades na Casa do Povo do Maranhão. Já a repórter Stephanie Souza trazendo pra gente as primeiras informações, ela que vai acompanhar toda a movimentação na manhã de hoje lá no plenário do deputado Najib Aikel, já está por lá, na apuração da notícia. E nós recebemos aqui representantes das comunidades indígenas na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conheceram inclusive a estrutura do Complexo de Comunicação. A gente vai mostrar um pouco como é que foi essa visita no Diário da Manhã de hoje, que traz também uma pauta, olha, importantíssima. Vamos falar sobre saúde daqui a pouquinho no nosso quadro de entrevista. Quem vai estar com a gente é o doutor Tiago Medeiros, ele é cardiologista. Vamos trazer dicas importantes, informações necessárias para a prevenção, principalmente do que se chama de hipertensão arterial. É uma parcela significativa e bote significativa disso da população brasileira enfrenta problemas de hipertensão arterial. A Nanda Fontinelli daqui a pouquinho trazendo a previsão do tempo para a gente. Vamos falar sobre as eleições 2026. A cobertura da TV Assembleia, da Rádio Assembleia do Maranhão, do site e das redes sociais, nesse que é de fato o momento mais importante para a democracia do Brasil. Claro que a comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão não vai ficar de fora, vai trazer, como sempre, com muita responsabilidade, transparência e seriedade, todas as informações que são de interesse público, para levar para você o máximo possível de informações a respeito das eleições de outubro, tá bom? O programa está só começando, às 9h04, nesta quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Agosto está querendo ir embora, hein? Rapaz, está passando muito rápido. E olha só, você pode participar com a gente, achei, 99961-7478. Anota aí o DDD 98, não é isso? 99961-7478. Você pode participar da nossa programação do Diário da Manhã, que fica muito melhor, fica bom de verdade com a participação dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Que a quinta-feira seja muito produtiva e com boas notícias em defesa da população maranhense. Ao vivo, vamos chamar a repórter Stephanie Souza, vai acompanhar de pertinho ali os trabalhos no plenário do deputado Najib Aikel e já está por lá, vai trazer as expectativas para a gente sobre a última sessão plenária da semana. Stephanie, bom dia, com você. Oi, Ronald, bom dia para você, bom dia a todos e todas que nos acompanham. Pois é, seguindo o regimento interno da Casa do Parlamento Estadual, hoje é o último dia de sessão ordinária desta semana. Então, por volta das 9h30, as deputadas e os deputados já devem estar aqui no plenário para dar início a mais uma sessão e dar celeridade a muitas proposições que tramitam na Casa do Povo e, claro, debater assuntos importantes para o Estado. E nesta semana não há previsão, na verdade, de sessão solene, somente na próxima semana. Então, a partir desta quinta-feira, encerram as atividades formais desta semana no Parlamento, mas destaco que os parlamentares continuam seus trabalhos em seus gabinetes e também em suas agendas individuais pela capital e pelo interior do Estado. E sim, hoje é o último dia de sessão plenária e nós vamos continuar aqui acompanhando e os destaques e resumo do que foi discutido, do que foi votado hoje na Casa do Povo. Você pode acompanhar pelo canal no YouTube, né, que vai ser transmitido a sessão ao vivo e também em nossos telejornais, no Assembleia em Foco primeira edição, à 13h, e também a Assembleia em Foco segunda edição, às 18h. Então é isso, Ronald, eu volto com você.
Valeu, Stephanie. Uma ótima manhã de trabalho para você, para nossa equipe. A Stephanie, a partir das 9h30, já passa a fazer as intervenções na transmissão ao vivo da TV Assembleia. E à 1h da tarde ela retorna na programação do canal digital 9.2 no F1 com um resumo daquilo que aconteceu no âmbito do plenário. Obrigado, Stephanie, com nossa equipe da TV Assembleia, a equipe da Rádio Assembleia que também já está por lá, do site e também das redes sociais. Olha, nós recebemos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a visita de representantes de comunidades indígenas que conheceram, inclusive, a estrutura do Parlamento Maranhense, um pouco da rotina parlamentar e, claro, também o complexo de comunicação da Assembleia Legislativa. 40 indígenas das comunidades Caru e Rio Pindaré, do Maranhão, visitaram a sede da Assembleia Legislativa para conhecer o funcionamento do Parlamento Estadual. A visita faz parte da grade curricular do curso sobre gestão ambiental e territorial, mudanças climáticas e ação política, realizada desde agosto de 2025 pela Flaxo Brasil, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, criada pela Unesco. É um momento muito importante e histórico, né? É a nossa casa também, então assim, é um departamento que decide muitas coisas que nos afetam também, que nos atingem diretamente. Ter as mulheres aqui hoje nesse espaço tão importante, entendendo um pouco do processo de como se dá tudo isso, é muito, muito necessário para a nossa luta. Esse é o ato final do curso de Gestão Ambiental, Mudanças Climáticas e Ação Política, né? Em que a Flaxo ofereceu um curso de extensão aos estudantes guajajara das terras indígenas Caru e Rio Pindaré aqui do Maranhão. Foram 4 módulos no território e concluindo o curso aqui com a visita à Assembleia Legislativa do Maranhão. Durante o encontro, os indígenas foram recebidos por deputados estaduais. O grupo conheceu o Memorial do Legislativo, deputada Zuleide Bogé, o Plenarinho, o plenário Najib Aikel e o complexo de comunicação da casa. Eles ficaram muito satisfeitos e felizes, nós também aqui da Assembleia Legislativa ficamos muito satisfeitos e lisonjeados de receber os povos indígenas aqui do território do Pindaré, os Guajajaras, né? Recebemos aqui, tivemos esse momento de troca e aprendizado com eles, foi muito gratificante. Os Guajajaras também apresentaram o Manifesto dos Guardiães e Guardiãs do Bom Viver, documento que reivindica a proteção dos territórios indígenas do Maranhão. Esse documento ele tem uma parte bem importante que é o reconhecimento do trabalho dos guardiões, das mulheres que estão no território, que eles fazem a proteção territorial, né, para o bem viver dos futuros indígenas que estão aí, uma nova geração aí, né, que vão viver do nosso território, viver da pesca, da caça e continuar vivendo bem dentro do nosso território. É uma satisfação recebê-los aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A gente vai abrir agora o nosso quadro de entrevista que vai trazer um assunto sério, importante, fundamental para a população brasileira. Vamos falar sobre saúde, especialmente sobre os problemas relacionados à pressão arterial. Entrevista. São 9h10. O nosso convidado de hoje já está por aqui. Dou as boas-vindas ao doutor Tiago Medeiros, ele que tem experiência como professor da Universidade Federal do Maranhão, é cardiologista, coordenador da Enfermaria Cardiológica do Hospital de Alta Complexidade, doutor Carlos Macieira, uma grande referência em saúde para todos nós, também diretor clínico hospitalar, preceptor da residência de clínica médica do Hospital de Alta Complexidade, doutor Carlos Macieira, criador e editor-chefe de um canal de ensino e conteúdo médico voltado para a questão cardiológica, e está aqui com a gente, mesmo com essa agenda cheia que a gente sabe que o profissional da saúde tem, veio dar atenção a todos os nossos ouvintes, telespectadores e internautas, e a quem eu já agradeço, muito obrigado pela atenção, viu, doutor? Bom dia ao senhor e obrigado por ter vindo mais uma vez. Bom dia, Ronald. É uma satisfação a gente estar aqui, e como a gente trabalha com conteúdo, e como professor não poderia ser diferente, importante falar com a população em uma linguagem que você entenda. A intenção é que a gente consiga levar o maior nível de informação possível sobre uma doença que, infelizmente, é um dos maiores fatores de risco para doenças cardiovasculares. Doutor, hipertensão arterial é um problema hoje que é considerado de fato comum entre a população brasileira,
como é que tem sido a incidência dessa situação no país. Claro que a gente vai trazer aqui informações sobre a questão dos hábitos, mudança de vida necessárias para reverter esse tipo de problema, mas eu queria entender um pouco qual que é o cenário brasileiro em torno desse problema. A gente tem dados estatísticos recentes, a nossa última diretriz de hipertensão arterial, feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Hipertensão e a Sociedade de Nefrologia. Lá tem um dado do Vigitel, né, que é do Ministério da Saúde, de vigilância, e aproximadamente 30% da população hipertensa atualmente. Então é um número muito elevado. Verdade. E com certeza muita gente aí que é hipertenso sem saber porque não aplica, de repente, as medidas básicas que seria medir a própria pressão arterial. Então, hoje o que a gente tem é em torno de 29%, para ser mais exato, dá 28,7%, segundo essa pesquisa do Vigitel. Interessante o senhor já me dizer, né, nessa primeira resposta, que muita gente não sabe, às vezes, que tem um problema. A hipertensão arterial, ela também pode ser silenciosa, porque às vezes ela vem acompanhada, você está com problema, a pressão está alta, deu uma dorzinha de cabeça aqui na nuca, tem alguns sintomas que eu queria também que o senhor explicasse para a gente. Mas pode acontecer de você estar com a pressão alta e não estar sentindo absolutamente nada? Você tocou num ponto fundamental e eu acho que a população precisa ter consciência de uma única coisa. A pressão, a hipertensão, a doença, ela realmente é silenciosa. Isso é um dos maiores prejudicadores, digamos, para o diagnóstico. Porque para você descobrir que tem pressão alta, você precisa medir. Então, se você não busca pela aferição, por medir a pressão arterial, provavelmente, na grande maioria dos casos, você não terá sintomas. Quando eles aparecem, geralmente são sintomas de maior gravidade, que já sinalizam uma maior gravidade. Mas sim, é uma doença silenciosa, você precisa medir e não se ater apenas aos números. Quais são os fatores, doutor, que podem tornar uma pessoa hipertensa hoje? Muito bom. Você precisa estar atento que a hipertensão arterial ela é uma doença multifatorial. Se ela é multifatorial, a gente vai trazer diferentes componentes para a hipertensão. Hábitos, genética, se você tem algum problema também de ordem psicossocial, psicoemocional, porque a gente sabe hoje que o estresse também é um contribuinte, a gente sabe do componente genético, a gente sabe do componente alimentar. Então, perceba que é uma doença que não adianta focar em um único pilar. Você precisa atuar em diferentes frentes para desenvolver a hipertensão da mesma forma, diferentes frentes para tentar enfrentá-la. É interessante que a gente estava conversando aqui pelos bastidores antes de começar a entrevista. Rapidamente eu falei, doutor, eu estava bem acima do peso, né? Perdi cerca de 14, 15 quilos. E durante esse período eu tive uma infância, uma juventude sem nem saber o que é problema de pressão e tal. E eu passei já dos 20 anos para cá a ter algumas situações, alguns sintomas que eu percebi. Isso aqui pode ser pressão, tanto é que a medir a pressão estava alterada. Não dava aquela pressão muito alta, mas uma pressão alterada. E aí o que acontece? Eu, de 1 ano e 6 meses para cá, resolvi mudar um pouco a vida, na verdade, dar uma virada de chave. Comecei a entrar no esporte, baixei o peso, comecei a controlar as taxas, coisas que eu não fazia antigamente, e eu nunca mais senti absolutamente nada, né? A pressão arterial, ela também está diretamente relacionada com essa questão dos hábitos, claro, mas principalmente com a obesidade. A obesidade, ela é um fator determinante para você, de repente, ter esse tipo de problema? Sim, perfeitamente. A obesidade, inclusive, ela é uma doença, deve ser tratada como uma doença, porque por muito tempo se olhou as pessoas obesas e simplesmente se taxava como obeso, mas a doença obesidade ela é uma doença metabólica. Sim. Né? A partir do momento que ela é uma doença metabólica, ela também é uma doença inflamatória e ela é um forte contribuinte para a hipertensão arterial. E aí você consegue, imagina um paciente obeso, naturalmente você começa a pensar num paciente sedentário, você já agrega 2 fatores de risco. Aí, o mesmo obeso, provavelmente, ele tem uma alimentação desregulada, rica em multiprocessados, rica em muito sódio. Então, você percebe que a obesidade, ela em si já configura risco, mas
O próprio obeso, ele já tem outros hábitos, o sedentarismo, ele não se alimenta bem, ele come muito sal. Então, os hábitos dele que mantêm a obesidade também são fatores de risco da hipertensão. Então, ela entra como um fator isolado e ela entra como uma perspectiva macro, que seria justamente essa multimodalidade da hipertensão arterial. O que acontece no organismo da gente, hein, doutor, quando você está naquele pico de pressão alta? Né? Qual que é a principal reação do corpo e o que pode acontecer para a coisa ficar ainda mais complicada? Né? Por exemplo, o AVC é a culminância de tudo isso? Perfeito. Aqui a gente tem que entender por partes, porque eu posso ter uma pressão elevada e não necessariamente ser hipertenso. Porque aumento de pressão, ele parte do princípio de que é fisiológico. Você pode elevar a sua pressão arterial, mas também a gente não pode deixar a mensagem de que uma pressão alta deve ser ignorada. Então, o primeiro passo, eu tenho uma pressão elevada, eu tenho que buscar um atendimento médico. Se for emergencial, em que situações? A gente tem que dividir. Um atendimento médico ambulatorial e emergencial. Sim. Você precisa buscar sinais de alarme. Se você tem uma pressão elevada associada a alterações visuais, alterações neurológicas, dor no peito, falta de ar súbita, percebe que os sintomas revelam muito mais do que o número. Por exemplo, eu tive uma pressão de 180, né, que geralmente assusta. Se eu não tenho suspeita de lesão de órgão-alvo, ou seja, se eu não tenho suspeita de que algum órgão do meu corpo está sendo comprometido, eu tenho um tratamento. Sim. Se eu suspeito que tem algum órgão em comprometimento, o tratamento já é emergencial. Então, existe uma distinção. Não é só olhar para o número, é olhar para a história do paciente, é o contexto. E o que acontece na grande maioria das vezes é que você só olha o número. Então, um número isolado, ele pode dar duas vertentes. Ou um tratamento mais ambulatorial, aconselhamento mais próximo. A diretriz, inclusive, diz pacientes que não têm lesão nos órgãos podem se consultar de 1 a 7 dias. Né? Ele faz aquele primeiro atendimento e depois fica se consultando, não precisa de uma emergência. Agora, se você tem uma lesão, uma suspeita de lesão no órgão-alvo, repito, alteração neurológica, alteração visual, alteração na fala, dor no peito lancinante ou de forte característica, falta de ar, então isso é um sinal de alerta que, junto com uma pressão elevada, merece um atendimento emergencial. E esse atendimento emergencial, a maneira como ele é conduzido é determinante, inclusive para o processo futuro ali de tratamento? Completamente determinante. Quando você está diante de um sinal de alarme, com uma pressão numericamente elevada, sim, que na diretriz eles colocam geralmente um valor de 180 por 110, é mais ou menos acima disso, mas eu deixo um ponto importante. Não se atenham 18 por 10. 18 por 10, 18 por 10. Mas não se atenham ao número. Aqui eu acho que o recado que a gente tem que dar para a população, se atenham aos sintomas. Né? Então, a partir desse momento, sim, você precisa de um protocolo emergencial. Geralmente esse paciente precisa estar num ambiente de UTI. E, diferente do que muitos pensam, existem algumas doenças onde essa pressão precisa ser baixada de forma mais agressiva, outras precisa ser de forma mais leniente, uma coisa mais lenta para baixar a pressão. Isso depende muito do diagnóstico que você está suspeitando. Deixa eu ver aqui uma situação aqui de, sabe aquela história de mitos e verdades, né? Sim, perfeitamente. É muito bom, né? Impressão. É interessante, porque assim, eu já escutei às vezes o senso comum ali, os colegas falando, olha, se você teve um pico de pressão arterial, não tem jeito, você já é hipertenso. Isso é mito ou é verdade, doutor? Tem uma parte de mito e tem uma parte de verdade, né? Porque, novamente, a gente volta para os números. A partir do momento que você tem a pressão elevada, sim, a doença ela é crônica. Então, não adianta só um pico elevado, na maioria das vezes. Ela precisa estar persistentemente elevada. E é por isso que, às vezes, numa aferição única, ou seja, numa medida única da pressão arterial, não tem como você firmar o diagnóstico. Mas a diretriz também coloca outros detalhes. Hoje a gente sabe que dependendo desse valor, vamos supor, voltar naquele paciente emergencial. Sim. Ora, se eu já pego um pico de pressão extremamente elevado, com sinais e sintomas que me sugerem uma lesão, automaticamente, se aquele paciente não tinha diagnóstico, ele passa a ser diagnosticado. E quando o senhor pega um paciente aí já, que o senhor entende, olha aqui, de fato, é um paciente que já exige uma atenção mais próxima, quais são os primeiros encaminhamentos? Eu pergunto isso. É um trabalho multiprofissional, tem
tem a relação com o nutricionista, que vai cuidar da parte de alimentação. Como é que funciona isso em geral, hein, doutor? Um ponto importante é que a hipertensão arterial, ela não é doença para o cardiologista. Ela é doença do médico. Esse primeiro contato, todo médico é habilitado a fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. Hoje em dia, o diagnóstico é feito com pressões arteriais maior ou igual a 14/9, 140/90. Mas a própria sociedade, numa forma de aumentar a prevenção, gera um alerta. Acima de 120/80, ou seja, ou a partir de 120/80, você por acaso mediu a pressão e deu 13/8. A partir desse momento, você já tem um sinal de que precisa buscar a prevenção. Aí você pergunta, e aí como é que a gente vai tratar isso? Logo, todo mundo que está ouvindo a gente provavelmente pensa assim, ixi, qual o remédio que eu vou tomar? Não é? A minha deu 13/8, e aí? O doutor está me dizendo lá o que é que eu tenho que fazer. É isso verdade. Ele quer logo saber qual o remédio que eu quero tomar. E ele não pensa, às vezes, nas medidas não medicamentosas, porque é aquilo que a gente estava conversando antes, que são as mais difíceis. Né? Mudar, começar a fazer atividade física diária, tirar ultraprocessados, reduzir a quantidade de sal, você ter um sono de qualidade. O sono, não adianta só tempo de sono, você precisa ter qualidade de sono. Ou seja, às vezes você dorme muito, mas dorme com baixa qualidade, acorda a noite toda. Né? Então, o sono ele também faz parte dessa multifatoriais, desses processos multifatoriais da hipertensão. Então, o paciente que tenha uma pressão, digamos que ele ainda não é hipertenso, mas a pressão está um pouco mais elevada, ele tem que começar a pensar em como mudar os hábitos de vida. É aí que a sociedade brasileira ela quer aumentar a fiscalização para a prevenção. Por isso que se tu tem uma pressão de 12, 125, vamos lá, 12,5/8, vamos botar uma coisa bem limítrofe. Aquilo não é que você é hipertenso, mas aquilo já funciona como um sinal de, epa, eu preciso começar a mudar meus hábitos. Um alerta ali, acendeu uma luzinha para você começar a pensar direito sobre a vida. Doutor, lá atrás a gente estava falando sobre essa relação da obesidade, não é? Com alguns fatores, obviamente a obesidade ela não é uma coisa mágica que você aperta um botão e vira obeso. Está totalmente relacionada ao seu hábito de vida. Né? A gente estava fazendo essa relação com o problema da hipertensão arterial. E hoje a gente vê uma demanda muito alta do uso de canetas emagrecedoras. Sim. É claro que a gente sempre precisa falar sobre o uso responsável, né, desse tipo de substância, com acompanhamento correto, com acompanhamento médico. Mas o meu questionamento não é para falar especificamente dessa pauta. Sim. É o que o senhor tem observado, esse uso das canetas emagrecedoras pode interferir lá na frente, na incidência de obesidade? Como é que o senhor começa a perceber esse comportamento da população brasileira e, de repente, se isso deve influenciar de maneira positiva ou não com uma redução do problema da hipertensão arterial no Brasil? Excelente sua pergunta, e a gente precisa primeiro entender o que eu falei anteriormente. A obesidade muitas vezes não foi vista com a real importância que ela precisa, né? Certo. Então ela é uma doença, isso precisa, é um ponto. A partir do momento que ela é uma doença, ela precisa de um tratamento. E as canetas veio para revolucionar o tratamento da obesidade. Isso é um fato. Mas, Ronald, entenda que usar uma caneta, ela não é o ponto final da obesidade. Ela é o início de uma vida que vai ter que mudar por completo, porque senão você vira um efeito sanfona. Você usa uma caneta para emagrecer, aí na hora que você suspende a caneta, você não mudou as suas estratégias de vida. Você não mudou seus hábitos, você não começou a praticar esporte. Então você usa a caneta para um fim, só que quando você não vê, quando você suspende aquela medicação, você se vê que você não mudou nada da sua qualidade de vida. Então, a caneta, sim, serve como tratamento, quando bem indicada. A gente tem que ter cuidado, porque uma coisa é você usar uma caneta segura, outra coisa é você usar uma caneta que você não sabe qual é a substância que está dentro dela, qual é a procedência. Então, aí cria esse misticismo em cima das canetas, que as pessoas, quando chegam às vezes no consultório, não, doutor, essa caneta a gente vai voltar todo mundo aí passando mal com a caneta. Não é assim, não é assim.
Porque você precisa ser bem orientado. Assim como você não vai tomar um remédio para pressão, você vai tomar um remédio para obesidade. Né? E esse remédio, essa medicação que vai ser instituída, ela precisa ter uma indicação para o teu perfil sendo direcionado pelo profissional. O problema é que as pessoas querem comprar caneta sem, às vezes, consultar um médico, uma caneta que já não tem a qualidade que é necessária, porque o custo é reduzido, e aí você quer só o efeito, que é o efeito de emagrecer, e não se prepara para esse processo de emagrecimento. Então, sim, obesidade é uma doença, ela tem tratamento, mas só que ele precisa ser individualizado. Interessante. É possível reverter o uso medicamentoso de pacientes que enfrentam o problema da hipertensão arterial? Eu digo aquele paciente que iniciou o tratamento, fez o dever de casa direitinho, começou a ter hábito mais saudável. Lá na frente, é possível que se retire a medicação, doutor? Essa pergunta parece assim que a gente está, às vezes, no consultório, porque muita gente, na realidade, ela não só se questiona, mas ela faz uma coisa ainda pior, o hábito de retirar a medicação sem consultar o profissional. Porque, doutor, estou medindo as minhas pressões em casa e está tudo normal. Eu geralmente faço uma analogia para o meu paciente. Eu uso óculos, eu enxergo bem. Na hora que eu tiro o meu óculos, a minha visão, ela continua com a mesma doença. Só que o óculos eu percebo de forma imediata, instantânea. Mas você está com a pressão controlada porque está tomando as medicações. Só que quando você tira, a doença é silenciosa. Então, mais do que querer tirar a medicação, que em alguns casos pode ser possível, quando você tem ali aquela hipertensão em estágio mais leve, mudou completamente os hábitos de vida, sim, a gente tem alguns casos. Mas não pense em tirar o remédio. Pense no benefício, não pense no número. Porque a gente trata a pressão, e isso é um senso comum. Você trata a pressão pensando que tem que baixar um número. A gente, como cardiologista, diminui a pressão porque eu quero reduzir as doenças que vão ser ocasionadas pela persistência dessa pressão. Ou seja, se eu mantiver essa pressão arterial constantemente, persistentemente elevada, eu tenho maior probabilidade de ter infarto, de ter AVC, de ter insuficiência cardíaca. É esse o ponto, não é o número, é a história que a hipertensão vai fazer. Interessante, viu? Eu quero agradecer, olha, o doutor Tiago Medeiros, cardiologista, trouxe informações fundamentais para a gente aqui, vai com certeza retornar em outras oportunidades, já tem sessão plenária, eu gostaria de estender um pouco mais esse bate-papo, porque de fato é um bate-papo interessante. Muito obrigado, doutor, pela visita, pela entrevista e que o senhor retorne em outras oportunidades. Ronald, eu agradeço e eu deixo um recado para a população. À vontade. Não suspenda o seu remédio, meça a sua pressão, e procure um atendimento mostrando essa pressão que você mediu, porque a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce e a prevenção muito mais precoce. Muito bem. Essa entrevista com o Dr. Tiago você acompanha por meio do nosso canal oficial no YouTube, TV Assembleia do Maranhão. Mais informações no site al.ma.leg.br. Vou chamar agora a Nanda Fontinelli com a previsão do tempo. É com você, Ananda. Bom dia. Bom dia para você que está nos acompanhando no Diário da Manhã. Quinta-feira chegando com aquele clima bem característico aí do nosso verão por aqui. Então vamos conferir como é que fica a previsão para hoje aqui no nosso estado. A gente começa por São Luís, que o dia começa com sol entre muitas nuvens, o que deixa o clima um pouquinho abafado desde cedo. E à tarde não deve ser diferente, o sol deve prevalecer. As temperaturas ficam entre 25, olha só, chegam a 32 graus, com sensação térmica elevada aqui na ilha. Já na Raposa, aqui pertinho da capital, o cenário é bem parecido. Amanhã também começa com muito sol, muitas nuvens, traz aquela sensação de abafado e não tem chance de chuva. A mínima é de 25, a máxima chega a 30 graus. É isso, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações na Assembleia em Foco, primeira edição, 1h da tarde, e eu espero por você. Valeu, Ananda. Obrigado pelas informações. 1h da tarde tem mais previsão do tempo, não é isso? No F1 da TV Assembleia, às 8 da noite, no Assembleia em Foco da 96.9 FM. Gente, 9h31, eu preciso encerrar o horário com a TV Assembleia.
agradecendo a companhia dos nossos telespectadores. A qualquer momento, a transmissão ao vivo da sessão plenária desta quinta-feira. Obrigado aos telespectadores e até a próxima.